Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos que nos acompanham pela live, né? Deus possa estar falando nos nossos corações. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos ler, né, um pouco aí dele, né, do verso 1 até o 17. Ler Bíblia nunca faz mal para ninguém, né? Faz bem. Amém? Então vamos ler. O Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 até o 17, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, tu és Pai, tu és grande, Senhor. Obrigado, Pai, porque sempre tem nos mostrado, Deus, a tua verdade, ó Pai. Sabemos que a tua verdade é realmente a única e absoluta verdade. Pai, que nessa noite o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Pai. Que teu Espírito Santo esteja nos movendo, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, esse texto aí de João, bastante conhecido. Quando Jesus estava ali prestes a ser crucificado, estava a última ceia ali com os seus discípulos. Ele dá esse exemplo grandioso para nós, né? E ali, já depois de ter, digamos assim, cumprido o seu ministério público, estava ali naquele momento com os seus discípulos. Uma ceia, digamos assim, íntima, né? Passando as últimas instruções para que eles pudessem pegar os últimos conselhos, as últimas orientações de Jesus para seguir o seu ministério. E ali Jesus estava falando abertamente, né, de um modo tão particular, né, para que eles pudessem entender. Mas nesses versículos aí, o que mais chama a atenção de todos os ensinamentos, é claro, mas Jesus, como nós já sabemos, ele era mestre por excelência e tudo, Senhor de todas as coisas, mas ele não só falava. O maior exemplo dele é de fazer justamente aquilo que ele fazia. Não é como nós, né, como os fariseus, quanto tantos outros aí que gostam de fazer, de falar aquilo e tal, não sei o quê, né, mas na hora de fazer nós erramos e pecamos e não fazemos
né? Até falamos da forma certa, mas na hora de executar é que não sai muito certo. Mas Jesus, né, então, ele, agora longe da presença do público de forma geral, ele vai ensinar os seus discípulos a forma correta, como que ele queria que eles continuassem o seu ministério. Que apesar da morte e mesmo a ressurreição, o retorno de Jesus para a eternidade, para junto do Pai, o ministério de Jesus, né, que é a igreja dele, o evangelho, a nova dimensão do reino de Deus, não havia encerrado, né? Jesus havia apenas começado, mas para ser executado, lógico, não seria fisicamente por ele, precisava dos discípulos. Jesus escolheu aqueles, então, para dar essa continuidade. E ele deu esse exemplo, né? Agora Jesus vai mudar o estilo, o conceito de humildade, de servo, dando este exemplo de lavar os pés dos seus discípulos para estabelecer, então, esse novo conceito de humildade. Agora o Senhor, o Mestre, estava lavando os pés dos seus discípulos. Então, em primeiro lugar, a gente vê aí o amor incondicional de Jesus pelos seus discípulos e pelo mundo, né? Então, Jesus, ele não ama só, né, como nós falamos que amamos, né? Nosso amor não é muito falho, né? Nosso amor quer uma resposta, quer um retorno, né? Se você ama, a gente sempre pergunta, se você me amar, eu vou te amar também, né? Aí quando o pai ou a mãe sempre pergunta, filho, quem que você ama mais, né? O pai ou a mãe, né? E vai aquelas coisas. Nosso amor, ele é repleto de segundas intenções, terceiras, quartas, e aí vai, né? E nunca é igual ao amor de Jesus, que é incondicional. O que é o amor incondicional? O que não espera nada em troca? Nós sempre, e até nem digo que nós não amamos, nós amamos. Mas só que é aquele amor que busca o interesse, busca algo em troca. E Jesus não. Ele nos amou, por isso o amor dele é suficiente para nos salvar. Porque ele é incondicional, não tem nenhuma condição. Lá eu falho, pecador, né? Jesus já sabendo que eu vou errar e pecar muitas e muitas vezes, mesmo assim ele me escolheu. Lógico que com a ação do Espírito Santo em nós vamos mudando, né? Temos mudado um pouco, falta muito ainda, né, para ser mudado, mas Jesus tem nos ensinado. Então, a ênfase maior desse texto é justamente isso, né, do exemplo de Jesus, de como nos servir. E é isso que falta para nós, como igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Então, o amor é a renúncia da sua própria vida. Jesus, ele ensinou isso, né? Como que ele amar até o fim. Jesus não abriu mão, né? Sabia, né? Jesus não foi assim, vou lá ver o que acontece. Não, ele sabia de tudo que iria acontecer. Ele, como Senhor de todas as coisas, ele sabia de todas as dores, todas as dificuldades, todo o sofrimento que ele iria passar, mas ele amou até o fim. Assim, é preciso um sacrifício perfeito? Vou lá e vou fazer, porque eu amo aqueles a quem eu escolhi. Então, na crucificação, ficou nítido isso, o amor de Jesus Cristo por nós. Já falei algumas vezes que quem de nós, né, e a própria Bíblia fala, quem daria a sua vida por alguém? Talvez por uma pessoa muito boa, né, conforme a palavra de Deus, talvez alguém se animaria. Mas por pessoas pecadoras, e aí quando a gente olha e tantos exemplos de pessoas tão más pelo mundo, né, e o exemplo lá do ladrão na cruz, né, que a gente já julga quando é ladrão, ou assassino, ou coisa assim, a primeira reação nossa é de condenação, né? A cidadão aí merece o inferno. E é desse jeito, nosso pensamento é assim, de que Jesus nunca deveria salvar, mas Jesus vai lá e salva. Porque ele nos ama, como ele mesmo diz, com amor incondicional, sem condições, sem impor a nós uma condição. Você precisa isso. Não, é lógico que ele espera, e a ação do Espírito Santo em nós vai nos moldando, vai nos melhorando, mas se tivesse uma condição, aí não seria pela graça de Jesus, seria por mérito. E a palavra de Deus deixa bem claro que não é por mérito, nós não daremos conta. Então, ele nunca retirou a sua bondade, a sua fidelidade, e nunca desistiu do ser humano. Ele vem apenas mudando, trabalhando em nós, para que essa revelação do amor dele pudesse ter frutos em nós.
para que nós, agora na nossa época, e todos os outros que foram antes de nós, que virão depois de nós, possamos aprender esse significado do amor de Jesus Cristo. De se compadecer, de ir lá e não buscar só honras, mas de honrar as outras pessoas, de entender realmente o que é o amor de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele pagou, né, ou melhor, Deus pagou muito caro, pagou com a vida de seu Filho. Às vezes nós entendemos e queremos que a salvação seja de graça. É de graça para nós, né, que não custou nada, não custou o nosso sangue, não custou o abandono do Pai, nem que seja por um instante, para que ele pudesse pagar esse preço. A Deus e a Jesus Cristo foi muito caro. Foi a separação por um período, foi a dor física mesmo que Jesus teve que sofrer, mas tudo isso para comprovar. E olha que se tinha alguém que precisava de provar ou comprovar nada, era Jesus Cristo, né? Mas mesmo assim ele quis comprovar que nos ama, e nos ama, como ele mesmo disse, até o fim, dando essa condição a nós hoje. Então, ele nos amou e nos ama até o fim. E, em segundo lugar, o amor incondicional de Jesus, que é exemplificado através de sua humilhação voluntária. Veja você, o Senhor da glória, Senhor dos senhores, eterno, soberano sobre todas as coisas, ter que se humilhar, literalmente apanhar. Você já levou um tapa na cara? A Aline disse que não. Dói. Dói, não dói? Talvez quando a gente merecesse, né? Já levei da minha mãe, né? E eu mereci, porque eu respondi a ela, né, e tal, e naquela época era inadmissível, né? Você responder a mãe e falar que ela estava errada, né? O tapa na cara era certeza, né? Hoje em dia mudou muito, né? Nem sempre acontece mais, mas dói. Agora imagine o Senhor da glória, Jesus Cristo, imaculado, perfeito, sem nenhuma mancha de erro nenhum, tendo que apanhar. Não só um tapa, vários, estourou de espinho, né? E aí vai, né? Insulto, cusparada na cara, e aí todos os relatos que tem e tudo que você possa imaginar, toda a humilhação, ele sofreu por mim e por você. Não é que ele estava errado. Como eu disse, né, as pessoas às vezes estão brigando e apanham de burrice, né? Vai lá e briga, né? Apanha, ou que fez coisa errada e sei lá, né? De alguma forma tem culpa, e muitas vezes. E apanha, entre aspas, mereceu apanhar, né? Mereceu aquele humilhação, mas Jesus Cristo não. Então ele foi a sua humilhação voluntária. Ele disse ao Pai: estou aqui, vou lá, vou me humilhar, vou ser humilhado ao extremo, né? Cristiano, e como um historiador, sabe que a maior humilhação que já teve de morte até hoje é a crucificação, né? Uma humilhação imposta pelo Império Romano, e começou antes de Jesus Cristo. Então eles quiseram humilhar ainda mais Jesus, o crucificando. A pior morte que já existiu como humilhação era a crucificação, que era destinada aos piores dos piores. Então Jesus Cristo, ele encara essa humilhação para demonstrar esse amor por nós, para mostrar que agora, e naquele momento daquela ceia, quando ele tira lá a sua capa, a sua roupa e coloca, faz cingir a toalha, coloca ela assim no cinto lá, amarra a toalha na cintura e coloca a água ali na bacia e fala: eu vou lavar seus pés. O ato de lavar os pés naqueles dias, na cultura, era o trabalho dos servos, dos escravos, que lavavam os pés dos seus senhores, porque não tinha o costume, como nós temos agora, de banhar todos os dias, né? Primeiro que não tinha tanta água e não tinha aquele costume, né? Banhava de vez em quando, né? Mal ele lavava os pés, colocava ali na bacia, enxugava, e era trabalho do escravo. Né? E melhor das hipóteses, né? Aí em um gesto de intimidade ali, de demonstrar um afeto, a esposa lavava os pés do marido, os pais lavavam os pés dos filhos, os filhos dos pais. Era uma comunhão ali familiar. Agora, de senhor e servo, jamais um senhor ia lá e lavaria os pés do seu escravo. Isso jamais, né? Era hipótese alguma, não acontecia.
E aí Jesus, que é o Senhor dos senhores, vai lá e mostra para os seus discípulos, vem cá. Então aquela reação de Pedro talvez seria a nossa, né? De um crente orgulhoso, soberbo, arrogante, que acha que é muito bom, que por um momento acha que não precisa, que jamais Jesus Cristo deveria se humilhar por mim. Jesus Cristo já humilhou, já morreu na cruz por nós. Mas se eu tivesse lá no lugar de Pedro, provavelmente eu teria tido a mesma reação de Pedro. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Quem sou eu, né? Aí Jesus, quando fala assim, se eu não lavar, não vai ter parte comigo. Aí já quer tudo, né? Aí lava a cabeça e vai, e quer tomar um banho completo. E não é assim também. É a nossa reação do exagero. Ou acho que estou incomodando Jesus demais, eu acho que agora eu sou dono de Jesus também e quero que Ele faz tudo para mim. E não é assim. Então Jesus lava os pés dos seus discípulos para que eles possam entender qual o grau de humilhação, de servidão que ele tem para com a igreja. Ali os apóstolos, como nós sabemos, ele representa a igreja para nós, os 12 apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, ele representa para nós uma representação da igreja, até porque eles deram continuidade à igreja. Então, quem somos nós? Se o Senhor da igreja, Senhor de todas as coisas, serviu a igreja, se humilhou, quem sou eu, ínfimo líder, pecador, que não dou conta de servir a igreja com atitude de humildade? Quero ser servido. Quero que as pessoas, quero um cargo para as pessoas me servir. Totalmente contrário ao exemplo de Jesus Cristo. Aliás, nós nem chamamos de cargo aqui na nossa igreja, né? Nós chamamos de função. Né? Você tem uma função. E a função é de trabalhar. Trabalhar arduamente. Aquele que terão menos direito. Né? Na última reunião aqui que nós tivemos aí de líder, né? O pastor bateu muito nessa tecla. Né? O líder, o verdadeiro líder, é o primeiro que chega e o último que sai no dia de evento, no dia que tem que trabalhar. Não para chegar aqui, sentar, ficar aí esperando que as pessoas façam todas as coisas. Não, nós, como líderes, devemos ser os primeiros, como foi o exemplo de Jesus Cristo. Então, esse ato de lavar os pés que Jesus teve foi de demonstrar a grandeza. Porque na posição de líder, a grandeza não é ser servido, sim de servir e de demonstrar esse exemplo às pessoas. Então, Jesus, naquele dia, ele inverteu de propósito o papel do Senhor e do servo, para demonstrar que quem quer ser grande no reino de Deus é aquele que vai servir. Se nós queremos demonstrar que somos grandes líderes, nós devemos dar o exemplo. Né? Um exemplo pobre, barato, mas que nem é crente, meu pai, né? Dentro da sua pouca escolaridade, mas até uma certa sabedoria, ele sempre pôs nós para trabalhar desde pequeno. Né? Era pequeno, depois a gente vai trabalhar. Mas ele nunca pôs nós para trabalhar um serviço que não desse conta de fazer e nunca mandou fazer e ficasse lá parado sem fazer. Era o primeiro a levantar todos os dias. Ia trabalhar e trabalha até hoje, com 86 anos. Então ele dá o exemplo. Se os filhos não aprenderam a trabalhar, porque não quis. Mas graças a Deus todos trabalham. Mas esse é o líder de família, do chefe de casa, da igreja, onde quer que você estiver como líder, você deve dar o exemplo. Coisa triste é a pessoa mandar o outro ir fazer e ele mesmo não ir lá e fazer, não demonstrar, não ensinar, não mostrar como que é. Então é isso que Jesus Cristo quis ensinar naquele dia. E em terceiro lugar, o amor incondicional de Jesus, exemplificado através do trabalho, serviu de lavar os pés. Então ele muda, né, como eu disse, esse significado, não apenas de aparência. Ele troca esse papel de Senhor e servo, mas também dentro de uma transformação espiritual. Ele não queria só como trabalho, assim, de ir lá executar uma coisa. Ele está demonstrando agora no reino, no mundo espiritual, que ele não estava ali apenas para impor nada para conosco. Nós devemos olhar e saber
a quem nós servimos. Vamos servir a quem? Se nós não servimos a esse Deus maravilhoso, que é capaz de morrer na cruz pelos nossos pecados. Se nós não servirmos Ele, nós vamos servir, né, ao diabo, certeza. Ele sim, o inimigo, ele cobra. Ele quer que nós nos humilhamos até Ele, nós o sirvamos e ainda cobra um preço por isso. Um alto preço a ser pago. Né, hoje em dia as pessoas, né, os meninos não sei, né, mas eu cresci ainda ouvindo várias histórias de pessoas que faziam pacto com o demônio para ficar rico, para isso e aquilo, né? Mas tinha um alto preço. Perdia a família, né? Tinha uma cidadã lá perto, lá morava na fazenda perto da casa do meu pai, que ela queria aquelas pessoas que adivinhassem, né? Lesse a mão das pessoas e ser curandeira, e aí vai. Né? Segundo a lenda lá, para ela, e olha que ela fazia algumas coisas assim que em tese dava certo, algumas bendições e aí vai, mas o filho dela, que tinha um filho hiper saudável, né? Muito saudável, simplesmente da noite para o dia ele pirou das ideias, né? Não batia bem mais das ideias. Antigamente a gente falava que ficou louco, né? Perdeu completamente o juízo. Aí o povo falava que era o preço que ela teve que fazer um pacto lá, né? Para saber dessas coisas. Então, o inimigo cobra isso. O exemplo de Jesus, ao demonstrar nessa atitude lá de lavar os pés do seu inimigo, é justamente o contrário. Que agora ele muda o âmbito até no mundo espiritual. Quero demonstrar para vocês como que se faz. Né? Dentro daquela cultura, né, católica lá de lavar os pés, né? Flávia, Juliano, já presenciaram aquela cenação? Eu já participei já, né? Já, não fui a vida inteira, eu fui crente, infelizmente, né? Fui já um dos 12 discípulos lá, de vestir uma roupa lá daquele pano que nem tem hoje mais, Volta o Mundo, né? Já ouviu falar já? Desse transparente que tem TNT, né? Que a roupa lá tem lá, vestiu, pego de última hora, escolheu lá, o padre vem lá, jogava uma aguinha lá e enxugava. Beleza. Jesus não queria, eu estava lendo um autor aí, né, preparando o sermão, que Jesus não queria que, quando ele fala, veja o meu exemplo e faça, não fazer aquilo, assim, aquele ato dele, repetir aquele ato lá de lavar os pés. Chegar aqui, vou escolher aqui o Cristiano, o Fábio, que era só homens, né, e o Onan, o João Gabriel, o Iago, e vai, até completar 12 aqui, colocar aqui no banco e lá. Não, ele não queria. Não é isso, é repetir aquela cena que ele fez. É isso que as pessoas não entendem. Ele queria que as pessoas entendessem o ato dele de humildade, de servidão, de estar pronto a servir a igreja, a servir o povo. Esse era o recado dele. Então, não era lá repetir essa falsa humildade, né? O que ele queria compartilhar era esse exemplo, através da fé, e partindo para o mundo espiritual de crer. Crer que Jesus Cristo é capaz de mudar as nossas vidas. Não só no âmbito aqui de servir, que é importante, de trabalhar, é importante. Tivemos recentemente um evento aí, como foi prazeroso, né, de ver os irmãos aí trabalhando, dedicando para que tudo saísse bem. É um lado que devemos ter esse cuidado e fazer sim, para que as coisas saiam bem, mas o lado do mundo espiritual também, de interceder, de se preocupar com o que está o irmão. Talvez, né, lógico, a primeira função é o pastor João, minha, mas os líderes, mas os irmãos chegar no outro, como que está? Como que você está a sua vida? Como que você está se passando? É isso que Jesus quis demonstrar, né? Que nós devemos estar prontos, purificados com o seu sangue, para compreender a grandeza do gesto de Jesus Cristo, de compartilhar essa vida eterna, como lá o exemplo de Pedro. Estava limpo já pela palavra de Jesus Cristo, estava limpo como diria, na compreensão da vida espiritual. O ato de Jesus ali era de mostrar para Pedro e os demais, né, e para nós, o exemplo de servir, de estar pronto
a colaborar com a igreja, com os irmãos a cada dia. E em quarto lugar, o amor incondicional de Jesus para fazer de nós o servo dos servos. E aqui volto lá naquilo que eu falei lá desde o início, ser o servo dos servos. Às vezes nós cantamos aí, né, que diminua eu, né, para que tu cresças, que eu não seja reconhecido, mas que Jesus seja reconhecido em mim. Mas o nosso exemplo é totalmente o contrário disso. Infelizmente é o contrário. Raríssimas exceções nós damos conta de demonstrar um trabalho honesto, um trabalho de servo realmente que Jesus espera. Mas na maioria das vezes, ou nós não fazemos, ou quando nós fazemos é de má vontade, ou esperando um agradecimento, um reconhecimento. O agradecimento faz parte, e é muito bom ser reconhecido, ser elogiado, mas quando a finalidade, o objetivo é só de ter um reconhecimento, acabou totalmente, aí acaba por completo. Quando nós pedimos os meninos, carrega o banco, se esqueceu de agradecer e alguém ficar magoado, era melhor que nem ter ido. Se você vai fazer alguma coisa e espera que o pastor venha aqui à frente e obrigado por você ter feito isso e aquilo, espera por isso, não faça, deixa quieto, fala, pastor, eu não estou com disposição, vai lá e não faz. E pior ainda, que eu já vi, esse é mais grave. E aí, quando a gente vai agradecer, às vezes quando a gente fala nome, a gente esquece, né? Talvez a irmã Alice e a Maria Luísa fez o mesmo serviço. Eu agradeci só a Maria Luísa e esqueci, a irmã Alice, por algum motivo esqueci. Aí vai ficar emburrado porque eu não esqueci, não agradeci. Ou era melhor não ter ido. Simplesmente assim. Porque você não está sendo servo, não é servo dos servos. Porque é bom a gente agradecer, vir aqui. Às vezes, quando eu vou agradecer para não correr o risco, eu falo assim, todo mundo que é aí, vocês sabem quem foi, para não correr o risco. Sei lá a resposta, a reação do indivíduo, né? Aí eu já gosto de falar assim, quem fez alguma coisa sabe que fez e sinta-se agradecido. Justamente por isso. Não porque eu estava menosprezando alguém, a gente esquece, né? Depois que passa dos 50, a memória já não é tão boa e qual o risco de esquecer o nome de alguém. Mas você que trabalhou, tem isso em mente, ou que vai trabalhar, que vai ser convocado, ou que vai se voluntariar, que vai ser voluntário, vamos simplificar a palavra, né? Você que vai ser voluntário para fazer alguma coisa, vai com esse pensamento. Não espere um agradecimento. Se ele vier, beleza. Se não vier, sinta-se honrado, porque Jesus Cristo está vendo. E diferente de mim, que não sei te honrar, devidamente ele sabe. E quando você faz algo por alguém, o menor que seja, né? Talvez lá, né, pegar um copo d'água para alguém, ou sei lá, né, ou carregar um banco, ou fazer uma janta, ou sei lá, né? Eu não vou, né? Você fez algum trabalho. Faça isso de coração, tranquilo, porque aí vocês vão entender e vão poder responder aquela pergunta que Jesus fez lá. Vocês entenderam o que eu fiz? Que até é o tema aí do sermão, que é o grande centro desse texto, todos nós lemos, do 1 até o 17, o que Jesus Cristo faz essa pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Talvez os discípulos naquele momento não entenderam, talvez muitos de nós até agora, até hoje, não entenderam o que Jesus fez naquele dia, e isso tem que ficar muito claro para nós, senão nós vamos continuar nos arrastando como servos de Jesus Cristo, como servos da igreja, como crentes mesmo no dia a dia, se nós não compreendermos a atitude de Jesus, o ensinamento de Jesus naquele dia, foi de servir, sem esperar um retorno, sem esperar um agradecimento, sem ser reconhecido, dando a entender que eu estou pronto para servir o meu irmão, para servir a Jesus Cristo. Ao dia que você servir ao povo de Deus com o coração desprendido, aí verdadeiramente você estará servindo a Deus. Porque ele mesmo diz que ninguém que não ama o irmão que vê, não pode falar que ama a Deus a quem não vê. Parafraseando aí a fala de Jesus Cristo. Então ninguém serve a Jesus Cristo sem não servir a sua igreja. Sem não estar pronto para ser o primeiro a ir lá e fazer.
dentro das suas condições, dentro das suas habilidades, dentro daquele dom que Deus te deu. É lógico que eu não falo que nunca vou servir tocando aqui uma bateria, um teclado, uma guitarra ou cantando, vai que precisa um dia. De vez em quando eu falo sério, brincando com as meninas, e se vocês não cantar, né, se eu não ouvir vocês cantando, eu vou cantar. Nunca será igual, né? Não tenho a mínima habilidade para tocar, não tenho dom de cantar, né? Minha voz horrível, né? De vez em quando eu ficava com crise naquele tempo da pandemia aí, das lives. Eu ouvia meu sermão, eu falei assim, o povo da igreja sofre comigo, uma voz feia, não gosto de ouvir a minha voz. Aqui no microfone, assim, até bom, mas gravado eu ouvi depois, é terrível. Para cantar, então, deve ser pior ainda. Mas posso castigar vocês um dia chegar aqui e cantar. Mas se for preciso, vou vir aqui e vou fazer. E ai, né, azar de vocês. Como diria o pastor João, é problema de vocês, né? Ter que ouvir. Mas isso é o desprendimento. Mas se não tem, quem tem o dom, a habilidade, a condição de fazer, não fizer, eu vou lá e faço. Não deveria. Não deveria ficar só na mão dos pastores ou dos principais líderes de ir lá e fazer. Lógico, devem ser os primeiros. Mas, de forma geral, todos devem ir lá e fazer. Dentro daquilo que Deus te deu condição de fazer. Sem crise, sem chilique, sem esperar que nós viemos aqui e vão te reconhecer, sem nada disso, simplesmente com o coração desprendido. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo que fez primeiro, porque Ele dá o exemplo. Agora, se você se sente mais importante, mais digno de honra do que Jesus Cristo, beleza, aí, né? Aí até eu vou lá e ajoelhar seus pés, né? Se tem alguém superior a Jesus Cristo, eu não conheço, mas se você acha que me conta aí que talvez eu vou ajoelhar os seus pés, né? Mas se você não entende que é assim, que você é como eu, muito, mas muito, sem comparação e inferioridade a Jesus Cristo, devemos seguir o exemplo dele de ir lá e servi-lo. Então, o que Jesus Cristo tinha em mente? Né? O que ele tinha em mente? Não destituir aquela cena, como eu disse, lá para ser repetida, mas de demonstrar como nós devemos servir, como nós devemos nos humilharmos diante da igreja de Jesus Cristo. Então, todos os crentes em Jesus Cristo devem demonstrar esse amor a Deus, através do servir um ao outro. Ainda que pareça ser uma humilhação, e às vezes até pode ser, mas nós devemos demonstrar isso todos os dias, sem crise, sem necessidade de reconhecimento e sem querer aparecer, e nós devemos cada dia trabalhar para seguir o modelo de Jesus Cristo e servir todos os dias. Então Jesus assumiu esse papel de servo, mesmo ele sendo Senhor, e ele foi submisso ao Pai. Foi submisso, porque ele entendia que para que fosse recaído, depositado sobre ele toda a autoridade, que o próprio Deus, o próprio Pai diz, a Jesus Cristo é dado toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, em tudo. Foi entregue a Jesus Cristo a autoridade. Ele precisou se humilhar, porque todo grande líder, todo grande mestre, um dia teve que servir, teve que aprender. Aquele velho ditado, ninguém aprendeu já sabedor de todas as coisas. Você teve que ralar, teve que aprender, teve que estudar, teve que olhar o exemplo dos outros, até chegar lá e dar conta de fazer algo. Mesmo Jesus já sabendo todas as coisas, mas ele experimentou o que é ser humilhado para ensinar, para demonstrar e para assim aí nos cobrar e nos dar essa condição de ser líderes, de ser mestres, de contar para os outros como deve ser feito. Para encerrarmos, então, o amor incondicional surge da humildade, surge do exemplo de Jesus Cristo, da sua compaixão, do seu compromisso de renunciar a si mesmo, de se entregar ali na cruz do Calvário. E às vezes, né, quando nós demonstramos isso, a nossa servidão, às vezes é mal compreendido pelas pessoas,
mas é isso que Jesus também foi, né? Mal compreendido pelas pessoas. Algumas vezes já li, né, as culturas, principalmente as orientais, eles não concordam com um Deus submisso, com um Deus que dá a vida, né? Para eles a cultura, muitas vezes a cultura oriental, é da força, é de conquistar, é de ser mais forte, principalmente no mundo árabe, né? Eles não querem um Deus fraco. A gente vê aí um carnaval aí, as encenações aí de humilhando Jesus Cristo, aí vem até aquelas piadinhas lá de Facebook, vai lá e fala, né, de Maomé, de Alá, que é homossexual, que é isso, que é aquilo, né, para ver onde vai parar, né? Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. Apesar de ser servo, humilde e se humilhou, mas ao mesmo tempo ele é grandioso. Está acima de todas as coisas. E essa é a grandeza. Nós servimos a um Deus humilde, simples, mas ao mesmo tempo soberano, eterno e glorioso. E nos ensina a como sermos humildes servos neste tempo, mas que no devido tempo receberemos toda a honra, toda a glória junto de Jesus Cristo. Essa é a grandeza de servir a Jesus Cristo, a servir nosso Deus. E o Espírito Santo nos ensinará a ver, a sentir, a identificar a verdadeira humildade que tem dentro de nós, para que nós possamos servir a Igreja de Jesus Cristo. E na eternidade, que será a nossa recompensa eterna, de estar todos os dias junto com Jesus Cristo, desfrutando da sua presença e glorificando o seu santo e eterno nome. Amém? Então, que aprendamos mais uma vez neste texto aí com o próprio Jesus Cristo, a nos humilhar quando é necessário, para um dia, na glória eterna, seremos exaltados, honrados eternamente junto com Jesus Cristo. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que humilhou a si mesmo, ó Pai. Se entregou à morte de cruz. Pai, mas que ressuscitou, está eternamente reinando sobre as nações. Pai, que um dia virá e nos buscará para morar eternamente junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas até a tua volta, Pai, até o Senhor nos buscar, ensina-nos, ó Pai, a cada dia a ser servos, ó Pai, a ser humildes, ó Pai, a quebrantarmos a cada dia os nossos corações, ó Pai, a servir a tua igreja como o Senhor serviu, Pai. Obrigado, Senhor. Eternamente glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.